Queridos irmãos, da paz do Senhor, bom estarmos aqui, neste lugar santo, para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Agradecido a Deus pela oportunidade que Ele me concede, mais uma vez, estarmos aqui, meditando na palavra do Senhor, aprendendo dEle, porque aprender de Jesus a gente aprende todo dia, toda hora. E quem aprende com Jesus não se torna um doutor, mas se torna sabido, inteligente, não é? Esperto no sentido espiritual. E muitos crentes aí, irmãos, estão displicentes porque falta isso na vida, falta palavra, falta conhecimento do Senhor. Quem conhece Jesus não é enganado, não é escarnecido no sentido assim de por uma crítica à fé, por um mau testemunho. Mas o crente que segue a palavra, que é alimentado pela palavra, ele é um servo de Deus, é sal, é luz. Portanto, onde ele passa, pode até não gostarem dele, mas ele é bênção, ele representa bem para a glória do nome do Senhor Jesus. Portanto, é bom meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 8. Estaremos encerrando hoje, segundo Deus nos permitir, a ministração iniciada na segunda-feira passada. Marcos 8, do versículo 10 ao 21. Evangelho de Marcos 8. Do versículo 10 a 21. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, diz: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não teres pão? Não considerastes nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Glória a Deus. Queridos irmãos, falamos aqui na segunda-feira passada que Jesus ele sempre procurou ser o mais claro possível com os seus discípulos, nos seus ensinamentos, nas suas ministrações. Esta era a preocupação do Senhor, e que ele estava preparando aqueles que iriam estar aqui semeando as boas novas de salvação. Mas nem todos eram alcançados pela revelação do Senhor, da sua palavra. E nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus utilizou muito de parábolas, de figuras, e que exigiam interpretações. E Jesus, para os seus discípulos, ele fazia essa interpretação. Ele trazia esta revelação. Mas houve momentos que os discípulos tiveram grandes dificuldades de entender o que Jesus falou. Jesus o tempo todo falou, por exemplo, que ele seria entregue, que ele seria
crucificado, de que ele ressuscitaria e voltaria ao céu. E lá na frente, a gente vê Pedro, mesmo dentro de todo o ensino de Jesus, aconselhar Jesus, influenciado por Satanás, que Jesus desistisse desse negócio de entregar sua vida, de sacrificar-se pelos pecadores. E vemos que os discípulos, apesar do ensino de Jesus, eles apresentaram muitas vezes um grande despreparo no sentido de compreensão das coisas do Senhor Jesus. E podemos dizer que os discípulos não estavam totalmente prontos. E isso é verdade, eles tornaram-se prontos. Então logo o Senhor mandou, depois da sua ascensão, da sua promessa de enviar o Espírito Santo. E o Senhor até disse que eles não se preocupassem quando fosse comparecer diante das autoridades, daqueles que iriam questionar a fé deles, que o Espírito Santo do Senhor faria lembrar, através do Espírito Santo, todas as coisas que ele havia ensinado. Então os discípulos, eles não tinham a revelação ainda do Espírito Santo. Jesus fazia isso para eles. Jesus revelava a sua palavra. Falamos aqui que Jesus estava justamente nesse texto que nós lemos, trazendo uma mensagem para os discípulos que ali estavam acerca dos fariseus, daqueles que nós já sabemos muito bem que eram os defensores da lei, mas que eles mesmos não cumpriam a lei, eles mesmos eram aqueles que desfaziam. Jesus questionou muitas vezes isto deles. E o Senhor até, na questão, por exemplo, o Senhor, em alguns momentos, ele disse, olha, vocês dão esmola aos pobres, vocês cumprem todos os ritos da lei, mas o principal da lei, no sentido de que o Senhor diz que toda lei, ela se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, faltava isso nos fariseus. E aí, quando Jesus estava falando do fermento, que era concernente à hipocrisia dos fariseus, ele vem falando aí sobre a questão, para eles não se contaminarem, e os discípulos, então, eles ficaram ali confusos, sem entender o que Jesus queria dizer. Eles pensaram que Jesus estava falando dos pães. Jesus tinha feito um grande milagre dos pães, e eles não trouxeram pães suficientes, ou pão suficiente para eles. E só tinha um pão. E eles não entenderam ali. Mas é interessante, que eu até falei aqui, que tomei como exemplo a questão do pão. Eles tiveram um milagre lá, não trouxeram pão suficiente, trouxeram só um. Eu falei aqui que muitas vezes nós deixamos de reservar aquilo que Deus nos dá. Em determinados momentos, nós recebemos algo de Deus e só tem aquela utilidade daquela hora e depois desprezamos. Lá na frente a gente precisa daquilo que Deus lá atrás nos deu e a gente desprezou. A gente deve valorizar aquilo que a gente recebe de Deus. O que recebemos de Deus deve ser bem tratado, guardado, não é? Em um bom depósito. Então é importante que a gente reflita nisso. Os discípulos, portanto, tinham pão em abundância e trouxeram um pão somente. Então, aproveita aquilo que Deus te deu. E aquilo que Deus vai te dar, faça bom uso dele. Para a glória do nome do Senhor. Quer seja um dom, quer seja um talento, quer seja um ministério, faça bom uso dele. Mas use com abundância. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Falamos aqui também
Que o Senhor, por exemplo, nessa questão de ser cheio, o Senhor, ele nos enche do seu Espírito, nos enche de poder. E esse vaso nosso tem que estar cheio. Cheio para ser utilizado. Né? Falamos aqui que tem gente que busca o batismo do Espírito Santo, e aí se enche, realmente se encheu. Mas está empanzinado, ele está cheio ali, mas não sai nada. Né? Já viu uma pessoa empanzinada que luta para dar um arroto, não consegue. É uma aflição terrível. Tem gente que está nessa aflição, está cheio daqui, segundo ele, cheio de Espírito Santo, mas está lá, não bota para fora, não traz, não externa, né, aquilo que recebeu do Senhor. Então, se você é cheio do Espírito Santo, faça valer esse enchimento. Pregando o Evangelho, evangelizando, cultuando bem, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Não é? É para isso que a gente é cheio do Espírito Santo. Então, se você recebeu isso do Senhor, coloque em uso, não é? A questão dos dons espirituais, falamos sobre isso aqui. Os dons espirituais, não é? Nesse enchimento, eles são importantes para a igreja. Agora, para o que for útil. Ninguém vai ter, me dá, Senhor, o dom de profecia. Mas para que você quer o dom de profecia? Qual é a utilidade dele? Será para a glória do nome do Senhor Jesus ou para você se dizer que eu sou profeta? Ou para forjar profecias, né? Tem gente que entra nesse caminho de fraqueza. Deus usou, até Deus, em determinado momento usou, daqui a pouco ele achou, ele se toma posse deste dom que fosse dele, e aí agora ele começa a ser um adivinhador, não é? Começa a adivinhar as coisas, né? Eu tenho observado, não aqui no nosso contexto, mas na Assembleia de Deus, já vi muito isso. Hoje, há muitos pregadores que eles ficam adivinhando o culto todo. Não é possível que um culto só tem 30 revelações. É o camarada carregando um bocapio de revelação. Esse camarada está cheio mesmo, porque Deus só revela a ele tudo. Então, o camarada chega no culto assim, tem 300 revelações. E daqui a pouco ele não sabe, você está pregando ou está fazendo a revelação. O que é mais importante? É a revelação dele ou a revelação da palavra? É preciso entender que o que Deus nos deu, nos enche, vamos fazer bom uso disso. E quando a gente faz bom uso, Deus abençoa, faz valer esses dons, a obra é agraciada, as almas aceitam Jesus, os crentes são cheios do Espírito Santo, a igreja recebe, mas quando a gente faz aquilo que a gente entende que deve fazer, não funciona, pelo menos por muito tempo. Pode até funcionar em determinado culto, né? A gente vê cultos por aí, certos movimentos que não tem início, não tem fim. Você chega lá, não sabe que parte do culto é aqui, você não sabe que está aquele fuzuê, e o povo, o culto abençoado. Aí você pergunta, e qual foi o texto que leu? Não teve texto. Ou até você, eu esqueci. E tu estava fazendo o que lá, pulando? Tu estava cheio de quê? Então a gente tem que saber que os dons espirituais, eles são importantes para a igreja. Glória a Deus por isso. Não é? Paulo sinalizou isso com muita precisão. Em nenhum momento Paulo proibiu ninguém falar línguas estranhas, nem profecia da igreja. Ao contrário, ele valorizou outros dons, mas ele trouxe uma disciplina neste uso. Também a gente tem que ter cuidado. Deus nos enche, mas tem uma disciplina naquilo que Deus nos deu. Tudo demais diz o ditado popular, não é? Mas o crente tem que ser cheio até derramar. E quando esvazia, sempre completando, cheios do Espírito Santo, todo dia. Não é? A gente nas lutas, a gente está usando aquilo que Deus deu. Sem Deus encher de poder, de graça, e tem determinado momento, você está expulsando demônio, você está lá, e aí o nível do óleo vai. Aí você, Jesus me enche, aí Jesus completa, vai completando, daqui a pouco você está aí pronto para enfrentar de novo. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus. E cantando o hino da vitória. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então Jesus estava falando, na verdade, não era do pão natural. Jesus estava falando justamente da doutrina dos fariseus, da sua hipocrisia, daquilo que eles eram bons, que era em demonstrar, não é, uma falsa espiritualidade. Eles eram bons disso, né? Jesus chegou a chamar de quem? De sepulcro caiados. Por fora, aquela coisa bonita, por dentro, não é? Que Deus nos guarde disso, viu, irmãos? Que o que é exposto, o que é externado, seja reflexo
do que realmente está dentro de nós. Seja o reflexo da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo, da santidade de Deus na nossa vida, da pureza do Senhor na nossa vida. Seja o reflexo, glórias ao nome do Senhor Jesus para sempre. Então o Senhor estava dizendo, guardai-vos da hipocrisia. E os discípulos não estavam entendendo, não estavam entendendo o que Jesus estava passando para eles. Falamos aqui também que os discípulos, eles estavam centrados no que era aparente, no que era natural, no pão. Eles estavam sem a ótica espiritual. Estavam andando com Jesus, mas fora de contexto. Tem gente que está na igreja, mas está fora do contexto, está fora de ótica. Ele está no canta e participa, mas está fora. Ele está totalmente desapercebido, desintonizado, sem sintonia com as coisas de Deus, com o que acontece no culto. Os discípulos ali passaram pelo milagre dos pães, atravessaram o mar com o Senhor e esqueceram do milagre. Jesus falando em código, Jesus falando no sentido, trazendo para o espiritual, e eles se lembrando do pão, só o pão. Não tem crente que ele está sem sintonia da igreja. Deus está operando, Deus está falando, Deus está trabalhando, e ele está assim, zanzando, está com um zumbi. Tem crente zumbi na igreja. Está aqui, você pensa que está sintonizado. Aí ele desperta, você pensa que estava atento. Não estava com o olho aberto assim, mas estava fora de si. Tem crente que está na igreja, mas está fora de si. Glória a Deus. Sintoniza em Jesus. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, olha. Sintoniza aí a tua alma em Jesus e vai captando o que o Senhor está falando. Vai comendo, vai se alimentando com aquilo que o Senhor está te dando essa noite. Tem comida, irmão, que é aquele dia só. Aproveita as oportunidades de Deus. Tem mensagem que é aquele dia só. É por isso que crente não deve perder culto. Aí ele não foi no culto, o Senhor usou, o Senhor falou, o Senhor fez maravilha, aí a irmã chega lá contando a irmã Maria, a senhora perdeu a bênção. O que foi? Oh, mas Deus fez isso, fez aquilo. Aí, oh, mulher, eu perdi, perdeu mesmo. Fora de sintonia, às vezes ficou para não perder a novela das 7. Às vezes pegou porque era o jogo da Copa. Aí, não, vou chegar mais atrasado. Perdeu a bênção, perdeu o tempo de orar mais 10 minutos, mais meia hora. Jesus falando com você falando com Jesus que renovando, Jesus operando, e você assistindo futebol. Sintoniza em Jesus. Aleluia. Jesus estava falando, portanto, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, que era o da exaltação. Eles eram, os herodianos. O exaltar. Tem crente que é exaltado, viu, irmão? Tem exaltado aquele porque tem alguma coisa e se exalta, e aqueles são exaltados por nada ter. Esses são os piores. Porque não tem nada, ainda é exaltado. Quando é que se exalta e tem alguma coisa, ele pergunta, argumenta, é porque eu tenho isso. Mas quando não tem nada, é o pior. Tem crente que não tem nada, mas é exaltadinho. É, irmão. É pescoço duro. É nariz empinado. Mas aqui não tem, não. Eu acredito que não. Mas se tiver, Jesus está aqui. Jesus muda, transforma. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos para frente. Então, os discípulos estavam, portanto, desconectados. Estavam fora do contexto do que Jesus estava trazendo. Não é? Eles perderam grande oportunidade. Citamos aqui, não é? O caso de Marta e Maria. Maria pegou a melhor e o Senhor disse que não vai tirar. E Marta perdeu a chance de estar ali sentado. Deixar para arrumar outra hora a casa. Já fazer outros afazeres. Naquele momento era de Jesus. Ó, irmão, a hora de Jesus é de Jesus. A hora que não substitua aquele tempo que é para Jesus.
Muitos tentam ter dificuldade na fé porque estão substituindo o tempo que é para Jesus. Ele está usando no comércio, está usando no trabalho, está usando na faculdade, está usando em cada coisa. E esquece o tempo de Jesus. O tempo de Jesus é o de Jesus. Na nossa vida, a gente pode administrar a nossa vida para tudo. Aqui a gente tem tempo para orar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor Jesus, como tempo também para sair com a nossa família, né? Quem sabe ir para uma praia, ir num lugar mais isolado, não é de biquíni, de sunga, mas aí num lugar tranquilo. Pode passear com sua família. Tudo tem seu tempo. Agora, não pega o tempo de Deus. Se você perder aquele tempo que é de Jesus, Maria não perdeu o tempo. Hoje ela disse, Jesus está na minha casa, eu vou perder essa oportunidade. Sentou-se aos pés de Jesus. Senta aos pés de Jesus. Aleluia! Aproveite esse momento, você está aqui na casa do Senhor. Se desliga dos problemas. Das coisas que você deixou em casa, na sua empresa, no seu casamento, seja lá do que for, você está na casa de Deus, você está com Jesus, sentado com Jesus, sentado com o Espírito Santo a poder nesse momento que Deus está proporcionando na sua vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Mas aí falamos das multidões, e aí eu vou entrar nesse tema agora, não é? Que havia várias multidões, o tipo de pessoas, de acordo com seus interesses, que seguiam Jesus. E na igreja do Senhor, não é diferente. A gente sabe muito bem que nós somos diferentes, no sentido, né, da nossa vida. Cada um tem uma personalidade, sua personalidade formada, se nasceu com isso. Cada um tem o seu temperamento, sua forma de conduzir-se, contudo seja pela palavra, né? Pessoas que pensam e se comportam diferentes. Isso é natural. Mas quando o meu comportamento ou minha forma de ser afeta ou promove distúrbios a minha fé e a fé de outro, eu preciso entender o seguinte, que eu não posso ser assim. Eu não posso servir ou ser dificuldade, porque quando algo afeta só a mim, o prejuízo só é meu, mas no reino, ou seja, na igreja do Senhor, quando um acidenta ou tem qualquer dificuldade, todo o corpo sente. Paulo fala isso, quando está falando da união, da unidade do corpo. Né? Ele fala sobre o dedo. Se o dedo, porque se o dedo ele vai dizer que não faz parte do corpo, e se você atinge um dedo, todo o seu corpo sente. Não é? Quando a gente toma martelada, eu já tomei vários nos dedos, oh meu Deus, dói até na alma. A gente só falta, tem uma vez que eu suei frio, sentei para não cair de uma ratada que eu dei no dedo com um martelo. Quando o crente, ele, por seu comportamento, ele está afetando a igreja, e afeta, não tem como não afetar, ele precisa estar procurando mudar seu estilo de vida para que não traga dificuldades a outros, seja impedimentos para outros, como eram os fariseus. Os fariseus, devido àquela, as exigências todas e aquela ritualidade descabível, eles acabavam trazendo dificuldades a outros. Eles não entravam e não deixavam outros entrarem. Eles impediam as pessoas chegarem a Jesus, podemos assim dizer, diretamente a Jesus, através do seu discurso, através das suas celebrações, da sua religiosidade. Não é? Então, eles eram impedimento. Tem crentes também, no sentido dessa diversidade, podemos assim dizer, de comportamentos de crentes. Há crentes também que em nada contribuem com a obra do Senhor. Os fariseus em nada ajudavam Jesus, mas era o pé de Jesus. Queriam ouvir Jesus. E até por causa que eles iam ver Jesus, outras pessoas seguiam. Olha, os fariseus estão indo também, eu também vou. Eles levavam multidões também a seguir, a ver Jesus. Mas, no entanto, eles em nada contribuíam para que aquelas pessoas chegassem de fato à salvação. Não é? Então, há pessoas também no contexto de igreja que eles
Em nada contribui, irmão. E está ali, mas é aquela pessoa inerte, não frutifica, aquela coisa de... É como se é o crente, vamos dizer, o crente soro. Não é doce nem salgado. É aquele negócio que é difícil de beber. Tem crente que é assim. Tem crente que é difícil. Ele está ali, bora, irmão! Não sai do lugar e fica empatando os outros andares. Tem crente assim. Aqui eu acho que tem hoje à noite, não. Não é? Mas aí vamos detalhar aqui. Ou seja, as multidões que seguiam Jesus, nós temos também, dentro do contexto da igreja, as multidões. Aí falamos do trigo e o joio. O trigo, que é aquilo que é plantado pelo Senhor, que é cuidado pelo Senhor. Foi o Senhor que plantou, foi o Senhor que está ali, que plantou, que trouxe. Mas há o joio também, que em Mateus 13, 24 a 26 fala disso. Abra sua Bíblia, Mateus 13. Vamos lá, cresce junto e desenvolve junto e depois revela quem é. Quando cresce é que revela. Vamos lá, capítulo 13, do versículo 24 ao 26. Diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, ou seja, fez o estrago e foi embora. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Há uma coisa interessante nesse texto. Que o texto diz que pelo descuido dos que tomavam conta da plantação, da roça lá do homem, eles descuidaram, adormeceram, e então o inimigo veio e semeou o joio. O que significa dar nosso contexto? Que o joio é decorrente da nossa displicência, nosso descuido, nossa sonolência pelas coisas de Deus, pela palavra, pelo doutrinamento. É a gente deixar as coisas acontecerem na igreja que não deveriam acontecer. Aí ele mostrou que o joio foi semeado de forma discreta, sutil, à noite, quando os homens que guardavam e cuidavam da plantação de trigo, eles dormiram. Então o joio ele vem trazido pelo inimigo, mas utilizando da displicência, da dormência, do descaso. E isso pode vir de diversas maneiras, não é? Pode vir, por exemplo, por meio de pregações fora do contexto bíblico ou distorcidas. Pode vir através de cânticos, de orientação, de origem também duvidosa. Tem muitos hinos cantados hoje que não são hinos, não são louvor. Tem músicas aqui, já falei isso, de autoria de pessoas do mundo mesmo, de budistas e até de gente do axé, que cantam hoje na igreja. E a gente, porque alguém cantou, gostou, e essa geração gospel, que não é convertida, a grande parte deles, o que eles cantam, traz o povo canta. Então, o joio, ele vem também através de músicas, de cânticos antibíblicos, cânticos heréticos. Vem também através de inovações litúrgicas. Quanta coisa tem de inovação, não é de nova não, de inovação na igreja. É algo adaptado, que se tem muitos cultos por aí. São as novidades do culto para atrair pessoas, para atrair multidões. A absorção de maus usos e costumes é um joio também, que é semeado. As pessoas vão adaptando. Um pinta hoje as unhas de rosa, amanhã está de vermelho, lá na frente está de roxo, daqui a pouco os lábios está rosinha. Não, começa primeiro com brilho, depois do brilho basta um rosinha bem disfarçado, daqui a pouco está parecendo um farol. É o joio entra assim, nos maus usos e costumes.
É uma roupa indecente que se tolera. Hoje se vê muitas irmãs aqui, por exemplo, às vezes, quando vira as costas, está lá mostrando até partes de peças íntimas que não devia estar mostrando. As costas totalmente fora. Isso é a forma do joio no trigo, no meio do trigo. A gente tem que ter cuidado com isso. É a falta de doutrinamento. Também é o causador do joio. Porque onde tem palavra, irmãos, não há resistência ao pecado, no sentido assim de ceder ao pecado. De ceder à iniquidade. Onde a palavra, glória a Deus, a palavra ela guarda o homem de pecar. Aleluia. E aí como resolver a questão do joio? Primeiro é não se descuidar da doutrina, dos ensinos da palavra do Senhor. Segundo é deixar Jesus resolver. Tem coisa que Jesus tem que resolver. Lá no versículo 28 a 30 de Mateus 13, que nós lemos, fala isso. Ele disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, querem, pois, que vamos arrancá-lo? Que a vontade que dá nas pessoas realmente, que conservam, guardam, diz, que negócio, pai, vontade de excluir logo essa pessoa. Tem situações que é que, como o texto diz, ele porém lhe disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Mas por que isso aí? Isso aí a gente deixou para Jesus resolver algo que a gente criou, a gente permitiu. Deixar e crescer ambos juntos até a ceifa. E é interessante isso, porque na ceifa, segundo comentam, diz que o trigo, ele na época que está maduro, ele quebra, assim, ele dobra. E o joio fica lá em pezinho, ó. Pescoço duro. Tem crente pescoço duro aqui? Se tiver, Jesus quebra pescoço duro. E deixa vivo ainda, viu? Para dar glória a Deus. Glória a Deus. Então, meu irmão, vem lá esse negócio. Tem que ter cuidado. Para que essas coisas não cheguem no contexto da igreja. E a gente pegou, Jesus resolve isso. Aí o Senhor diz, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então Deus vai resolver isso. Tem coisa que Jesus tem que resolver. Mas coisas que nós passamos para Jesus resolver, coisa que não deveria. Tem coisas que acontecem na igreja que somos nós que causamos. Depois a gente quer que Deus resolva, que Jesus resolva. Não é? O joio é, portanto, não é provocado por nós. Existem também aqueles que não alcançaram o conhecimento necessário. Tem muitos crentes na igreja que podem até ter muito tempo de congregar, mas não compreendem as coisas de Deus. Os discípulos não estavam compreendendo as coisas do Senhor. Então, quem quer ter conhecimento de Deus e revelações do Senhor, precisa buscar o Senhor. Oséias 6,3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, esses crentes que não alcançaram ainda o conhecimento, né, necessário à fé, não conseguem se desenvolver, e há um desinteresse também. Eles são pessoas que não têm raiz, são rasos na fé, estão vulneráveis, não é, a qualquer tipo de vento de doutrina. São pessoas que não se firmam na fé, que dão mau testemunho, não conseguem testemunhar de Jesus, porque essas pessoas não têm o conhecimento necessário de Deus, do Senhor. Pedro, escrevendo na segunda epístola, leia isso a Bíblia, no capítulo 3, versos 16 a 18, ele traz algo interessante. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Pedro 3, 16 a 18. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano de homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes esquecei na graça
e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Ou seja, o crente tem que crescer no conhecimento de Deus. Mas há aqueles que não crescem mesmo. São crentes que nunca crescem. É crentes que sempre é menino, como Paulo diz em 1 Coríntios 13:11. Não é? Ele fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mas tem gente que não tem jeito. Não é? Já viu aquele menino que cresce de vez, fica meio atolemado? Aí a mãe diz, que menino abobalhado? Olha o tamanho desse menino abobalhado. Tem crente, irmão, que é abobalhado na fé. Ele até está grande. Você vê ele assim, aquele tamanho de crente. Mas é vazio de Deus. Vazio do conhecimento do Senhor. Crente tem que ter conhecimento de Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui essa noite se não conhecemos a Deus? Se a gente não tem, não é, uma interação espiritual com Deus, de uma comunhão com Deus. O que estamos fazendo aqui se a gente não sente a presença de Deus? E essa presença de Deus, aleluia, ela não gera temor, reverência ao seu nome, que gera em nós santidade, pureza. Glória a Deus, isso é importante. O crente que tem conhecimento necessário à fé, esse crente, ele está ali, ele cresceu, mas cresceu, não é? Completamente, na sua plenitude, ele cresceu, aleluia, no sentido do tempo, mas cresceu também, trazendo consigo no tempo, ele trouxe conhecimento de Deus, experiência com Deus, ele não se afasta de Deus, ele não se move com qualquer coisa, ele não se abala com qualquer coisa que surge, até escândalos que possam surgir no meio do povo de Deus. Por quê? Porque ele cresceu, ele conhece a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas aqueles que não crescem, não é? Que não tem como, muitas vezes não tem nem como ajudar. Paulo, falando na igreja de Coríntios, está na primeira carta, no capítulo 3, verso 1, 2, ele fala justamente naquela questão que os irmãos estavam naquela confusão terrível entre eles. Aí Paulo diz, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Tem crente, irmãos, que é menino. É menino. Contudo se irrita. Ele não entende nada da igreja. Está decidindo alguma coisa da igreja e ele está tomando pelo lado, não é? O lado cristão, o lado do guiar de Deus. Ele não está com uma visão espiritual, ele está com visão, não é, de organização. Ele questiona uma coisa, questiona outro, não é? Ah, por que pintou essa parede branca? Devia ser vermelha. Que discussão. Ah, por que o pastor fez isso? Devia fazer aquilo. Ah, porque o dirigente botou essa festa para esse dia. Ah, ele marcou o evangelismo e tal. Não devia ser naquele lugar, não. Devia ser em outro. E havia o sujeito nem para o evangelismo vai. E geralmente quem mais cobra, né, pastor? Eu que evangelizei, sabe disso, quem mais cobra é que não vai. Mas são crentes imaturos. São crentes que permanecem como menino. Mas ainda há jeito. Pedro fala isso, 1 Pedro 2:2. Ele diz, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Então começa, tá menino, ó menino, vou dar aqui de novo uma substância para você. Substância espiritual. O leite racional, não falsificado, doutrina do menino. Chama o menino para a escola dominical. Chama o menino para o culto de instrução da terça-feira, né? Hoje a maioria dos inscritos vão para o culto de noite, grande parte. Não vão nem para a escola dominical. É aquele menino nunca vai crescer, irmão. Não vai crescer. Crente para crescer tem que se alimentar. Menino para crescer tem que receber o bom alimento. O bom alimento é a sã doutrina, é o ensinamento da palavra da escola bíblica dominical. Mas não vem para a escola dominical, não vem para o culto de doutrina, não vem para o culto de instrução. O menino não cresce. Aliás, pode até crescer, né? Mas não se torna adulto. É um menino que cresceu e ficou abobaiado. Menino crente abobaiado. Aleluia. Agora o crente
que está firme, que cresceu e está em crescimento espiritualmente, é firme. Ele conhece as coisas de Deus e não deixa o caminho. Ele está firme. Esses crentes que são meninos, eles escandalizam qualquer coisa, em qualquer situação, quer mudar de ministério. Quando vê esses crentes que, eu vou mudar desse ministério. Ih, é menino. É menino. Crente menino, ele toda hora muda de ministério. 6 anos que eu conheço, já não sabe, já rodou, acaba ficando em lugar nenhum. Mas o crente que é maduro, irmão, eu sempre falo isso aqui, é o crente Palmeira. O vento sopra, está lá. Vai para um lado, para o outro, mas não sai do lugar. O vento vem, já vai quebra nada. Crente que é crente seguro na palavra, na doutrina, pode vir os vendavais, tempestade, mas ele está de pé. Glórias ao nome do Senhor. Permanece de pé na palavra do Senhor. Faça parte, aleluia, né, da multidão dos maduros, daqueles que estão firmes em Jesus. Aleluia. Tiago, escrevendo, capítulo 1, verso 3 a 6. Vamos lá, dá tempo ainda aqui. Tiago. Tiago 3 a 6. Pode ler, meu filho. Se quiser ler, me ajude aí, por favor. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que seja perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lancem, e seria dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Aqui está falando, sabedoria aqui é conhecimento de Deus. Ele está falando aqui de firmeza. O crente tem que ter firmeza espiritual. Então o crente ele precisa ser maduro. Tem também os que são como pedras de tropeço à fé de outros. Falamos aqui, é tipo os fariseus. Não entram, não deixam quem está realmente interessado nas coisas de Deus entrarem. E Paulo alertou dessas pessoas, está em 2 Timóteo 3,5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia, olha o que ele diz, deste se aproxime. Não é não? Deste cai fora, meu irmão. Cai fora desses camaradas que não têm fé firme em Jesus. Que questiona a doutrina, questiona as normas da igreja, questiona os bons usos e costumes da igreja, questiona a organização da igreja. Cai fora enquanto é tempo. Paulo manda, se afasta dessas pessoas. Se afasta. Aí Paulo traz a lista de alguns e destaca os maldizentes, ele diz, né? Lá em 1 Coríntios 5,11. 1 Coríntios 5,11. Ele diz, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo ser irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda cai fora. Falar em beberrão, tem um bocado de crente por aí tomador de cerveja, tomador de uísque, quando vão para os aniversários por aí, tomador de vinho na Semana Santa, vai para as roças para comer peixe, o que é aquele peixe e se entupir o vinho. Cai fora, meu irmão. Não vai nessa não. Se ele te chamar, vai sozinho ou então faz um convite para ele aceitar Jesus. Aí ele desiste de ir para a roça, né? O maldizente, e o maldizente, meu irmão, é problema, viu? O difamador, o maldizente é aquele que fala mal do seu irmão. O difamador, o maldizente, não entrará no céu. Olha, vou repetir. Não entrará no céu. Ah, é? Onde é que tem isso escrito? 1 Coríntios 5,11. Aliás, Salmo 15,1. Vamos lá? Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aí o versículo 3. Aquele que não... E agora?
Vamos fazer uma reconciliação esta noite aqui, uns com os outros. Quem não falou do seu irmão aqui? Um dia. Quem sabe até hoje falou mal. É difamar. Isso antes quando você falou com outra pessoa, telefonou. Rapaz, tu viu? Mulher! Tu viu? Esquece até a panela de feijão queimou porque foi maldizer da irmã. Maldizer que não entra no céu. E agora? Por que essa palavra, irmãos? A gente está falando essa palavra. Nós estamos falando avivamento há muito tempo. E o maior avivamento é o arrebatamento. O maior avivamento é o avivamento. Então, se a gente não está pronto para o avivamento, este que da igreja caminhando aqui, e o avivamento para o arrebatamento, que pode acontecer antes desse avivamento que ele está clamando aqui. Então a pregação, o doutrinamento tem que ser forte mesmo. Quem sabe alguém está queixoso, mas que doutrinamento forte. Eu vi hoje aqui para ouvir uma palavra de ministração, de receba. Então receba a palavra. Vai recebendo a doutrina aí, glorificando Jesus. Aquele que questiona a sã doutrina, os ensinos trazidos na orientação da palavra de Deus. Irmãos, é tanta gente resistindo no doutrinamento. Tanta gente procurando uma forma de burlar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é uma. Agora, se alguém não está interpretando a Bíblia como ela deve ser, é problema dessa pessoa. Mas a palavra é uma só. O que é pecado aqui é pecado em qualquer igreja. Em qualquer nação do mundo. A palavra de Deus é única. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, por que você questiona o ensino doutrinário? Não é? Há muitas igrejas aí que não tem mais culto doutrina, não existe. Até o nome diz que para não espantar o povo. Olha. Não, fica muito pesado com doutrina. Vamos botar culto de ensino. O culto de qualquer coisa aí. Menos doutrina, porque doutrina diz que afasta os crentes. O que afasta do crente, sabe o que é, irmão? É liberalismo. É o mundanismo. É o deixa para lá. É o pano quente na cabeça de crente errado. É isso que está matando a igreja. É o pecado tomando espaço. É adultério escondido e às vezes não é escondido, sabe? E não exclui a cidadão. E nem a cidadã. São essas coisas que matam a igreja. Doutrina não mata crente. Doutrina sustenta a igreja, sustenta o crente. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, esses que são os fomentadores da falsa doutrina, são contra as sã doutrinas, né? Paulo fala daqueles que estavam trazendo transtorno no seu ensino nas igrejas da Galácia, Gálatas 5:12, ele faz esse comentário. Ele fala, no capítulo 5, versos 7 a 10, ele diz assim: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha o fermento lá dos fariseus. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Os irmãos estão fazendo confusão, porque tinha aqueles ensinadores que guardavam o judaísmo, que estavam ali perturbando os ensinos de Paulo. Desfaziam o ensino de Paulo e muitos estavam sendo envolvidos com esse ensino. Era contra a sã doutrina, o sã ensinamento da palavra do Senhor. Então nós, como obreiros, eu coloquei aqui, temos seus sentinelas doutrinários da igreja. São nós, obreiros. Nós temos que ter cuidado no ensino, esmerar no ensino. É por isso que Paulo cobra que nós, presbíteros, temos que ter o dom do ensino. Precisamos, portanto, doutrinar a igreja, a sã doutrina. Os professores da EBD também devem prezar-se pelo estudo da palavra do Senhor. Tito 1:9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Que coisa maravilhosa! Aí Jesus alerta: acautelai-vos, porém, dos falsos. E cuidado, então quem combate esses falsos ensinos, falsos profetas, é a sã doutrina. Se eu não ensino a sã doutrina, os falsos profetas, eles vão ter acesso e vão fermentar a igreja. Portanto, estejamos guardados dessas pessoas. Fala aqui por último também os que resistem ao princípio da autoridade. E esta é uma questão firme. Hoje que temos que, é como se diz um ditado popular,
pegar pesado. Porque nós estamos vendo, irmãos, deixando de lado aquilo que Deus nos deu. Há muitos questionando a nossa autoridade pastoral, autoridade ministerial. E a gente tem que impor, mas não impõe na força, impõe pelo exemplo, pelo testemunho. Impõe pela nossa fé, pelo testemunho cristão, pelo que nós apresentamos na nossa vida devocional. Isto é que impõe a autoridade. Nós temos vida de oração, vida de jejum, conhecimento da palavra. Isso faz com que nós estejamos, revestidos dessa autoridade. Diante de um mundo e de igrejas hoje, locais de crentes que confrontam a autoridade pastoral. Hoje o pastor ele é um mero, em muitos casos, é um mero pregador e dirigente do culto. Terminou o culto, cada um segue sua vida. Ele ensina, mas ninguém vai seguir o ensino, porque ele está ali para passar um tempo, os crentes. Mas os crentes têm que entender que nós fomos constituídos por Deus, como instrumentos do Senhor. Glória a Deus. Nós não somos mercenários da palavra, não é? E João fala isso, no capítulo 10, 12 de João, 12, 13, ele diz, mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo os arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Ou seja, aquele que foge da doutrina está fugindo do povo. Aquele que não ensina o povo o caminho da santidade e cobra isso. Uma certa ocasião, um pastor falando doutrinamento, eu prego a doutrina, mas aí o povo que quiser que siga. É bom ser pastor assim. Tome a ração. Receba lá. Tem que cuidar. Você tem que acompanhar a ovelha. Você tem que estar ali sentindo o cheiro de ovelha e a ovelha sentindo o cheiro do pastor. Isso faz parte da nossa vida pastoral. Isso faz com que o fermento ele não chegue à igreja, aos meios dos crentes, quando o pastor ele tem essa identidade. Mas tem muitos crentes que estão se afastando dos pastores. Tem muitos crentes, termino já, irmão, tem muitos crentes que ele resiste à autoridade do pastor, simplesmente porque ele não gosta de pastor. Mas segundo Efésios 4, versículo 11 de seguir, diz que foi Deus que deu a igreja. Para a edificação da igreja, deu pastores. Então, pastores, eles têm que ser respeitados, têm que ser honrados. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Veja o que a palavra do Senhor nos diz acerca desta autoridade, desta honra do pastor. Hebreus, capítulo 13, 7. Hebreus primeiro. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram e falam a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha o testemunho que eu falei, é importante, para que a gente haja o respeito desse princípio da autoridade. Obedecei a vossos pastores, versículo 17, e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Meus irmãos, é um princípio bíblico. Mas há aquela multidão hoje que não tolera pastor, que não respeita pastor, que o pastor é um mero dirigente do culto, não é? Eu até falei há pouco tempo, o pastor às vezes ele não é procurado nem para um aconselhamento mais. E eu digo que eu vivi esse tempo que até para namorar a gente pedia orientação ao pastor. Pastor, olha, eu vi uma menina ali, eu gostei daquela menina, pastor, o que é que o senhor acha? Aí o pastor coçava a cabeça assim, meu Deus, e agora? Muitas vezes o pastor sabia uma coisa da menina, mas tinha que dizer, moço, ore mais, não dizia o que era, para ver se Jesus revela alguma coisa. Aí o camarada caía fora, já com aviso desde o pastor está dizendo que tem uma coisa naquela moça, ele caía fora. Hoje não. Hoje os crentes casam, irmão, dizem assim, manda um convite para a igreja. O pastor nem sabe que era noivo, que era namorado. Aí deixou o pastor para celebrar o casamento que ele não conhece.
Você desrespeita o pastor, desonra o pastor. Tem pessoas que só lembram o pastor na hora que o casamento acabou. Pastor, meu marido me largou, minha mulher me largou. Aí me procurou o pastor. Mas na hora que o problema começou, não procurou o pastor. O que é isso? É a falta desse princípio de autoridade. Deus deu autoridade ao pastor para ensinar, aconselhar os crentes, a orientar os crentes. Aprenda isso. Eu atendo aqui segunda, terça e quarta, irmãos. Não tem hora. Se crente chegar aqui para ir até 2, 3 horas, eu permaneço. O irmão Carlos sabe disso. E a gente sente muita ausência de crentes que poderiam vir aqui, cheio de problemas, cheio de coisas que a gente começa a saber e daqui a pouco é a gente que vai atrás. Mas muitas vezes quando vai atrás, já não tem mais jeito para resolver. Então, pastor é gente, como você, pastor é pai. Pastor não vai te aconselhar para o pior. O pastor vai te aconselhar para o melhor. O pastor recebe a direção divina, a unção do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo para orientar a sua vida, o seu casamento, a sua família. E muitas vezes até uma decisão que você tomar na sua vida secular. A palavra do pastor é muito importante. E era importante naquela época, né? Se o camarada ia vender um boi na fazenda, pastor, estou vendendo um boi. Eu queria que o senhor orasse aqui para ver se for do Senhor, eu vou vender, porque desse boi tem um dízimo para dar também, pastor. Aí o pastor orava e tal, Jesus abençoava e o crente. Vendia o boi e dava certo. Antes de vender o boi, procura o pastor. Antes de casar, procura o pastor. Quando tiver em crise no casamento, chama o pastor. Está com problema na empresa, chama o pastor. E sai o pastor lá, faz oração e expulsa lá o espírito de perturbação na empresa e você vai ficar mais rico ainda para dar glória a Jesus e dar dízimo na igreja e sustentar a obra missionária. Amém? Quem está feliz com Jesus? Guarda essa palavra e não se contamine com fermento. Olá, querido irmão, querida irmã, você amigo da palavra do Senhor. Há um convite para você neste momento para que esteja conosco no nosso culto de doutrina. Nosso culto de doutrina acontece aqui no nosso templo sede, a Rua Basílio Xavier, número 103, do bairro Jardim Pedro Braga. E este convite é um convite especial para estar participando do culto de doutrina, o culto de ensinamento bíblico. A oportunidade que você tem de edificar a sua vida, de buscar do Senhor o ensino para que você possa trilhar o caminho da salvação. É a oportunidade para você estar também conosco, comungando, adorando a esse Jesus maravilhoso. Vale a pena você vir para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é pão, a palavra do Senhor, ela amadurece, ela edifica, ela sustenta e prepara o homem para toda a boa obra. Há uma recomendação bíblica que está em Efésios 4, a partir do versículo 11, que diz que o Senhor, ele deu pastores à igreja para edificação, para amadurecimento do povo de Deus, para que esse povo possa permanecer firme até a vinda de Jesus. Venha ao culto doutrina, você será bem-vindo, em nome de Jesus.